estamos de volta com o Alerj Debate de hoje, falando sobre os problemas de visão. Deputada, a gente estava falando aqui no bloco anterior, e o doutor também falou sobre isso, sobre a importância de se haver um esclarecimento sobre quando se deve procurar o médico, sobre quais são os sintomas principais, esses casos dos bebês, das crianças e das pessoas na idade adulta. O que o senhor acha que deveria ser feito nesse sentido da informação por parte do poder público para evitar que chegue num ponto já mais grave desses problemas de visão? Olha, a primeira questão é o esclarecimento da população. Você ter uma população esclarecida e sabendo os prazos, enfim, os sintomas dessas doenças, ter um mínimo esclarecimento é sempre um motivo muito importante que reduz demais. Atuando no início de um problema... atuação preventiva, né? Na atuação preventiva, é o que a gente prega sempre aqui no Alerj Debate, nós temos aí um resultado muito melhor. E segundo, os equipamentos. A disposição dos servidores públicos, dos médicos, dos nossos hospitais, precisam sofrer constante manutenção. E em terceiro, a questão do banco de olhos. É uma questão muito importante. O Rio de Janeiro tem uma deficiência grande, temos com o serviço parado no transplante de córnea, por exemplo, e que a gente precisa de uma atuação efetiva para que as pessoas do Rio de Janeiro evitem de ter que ir a São Paulo e a Minas Gerais. E quem não tem condições de se deslocar para outros estados. Então é uma questão grave, emergente. Aliás, que eu queria muita opinião do Dr. Mário sobre isso. Bom, então, já que você falou nesse assunto, em realidade, o Estado e o município, eles gastam muito dinheiro mandando gente para fora. Porque quando não tem, eu já soube de várias pessoas que foram por conta do Estado e do município, e acaba saindo muito mais caro para o Estado. O Estado e o município custeiam essa transferência para outros estados. Não para todo mundo, mas várias pessoas já conseguiram isso. E o Estado, ele teria a obrigação de o problema ser resolvido aqui. Como não é resolvido, ele manda para fora. Mas qual é o problema do banco de olhos? O banco de olhos, por razões burocráticas, meramente burocráticas, não está funcionando. Ele está pronto, ele está equipado, tem pessoal treinado, e por problemas de dívidas fiscais, etc., problemas burocráticos, ele não está funcionando. E quem é prejudicado? O prejudicado é a população que não tem condição de ir para outros estados ou não tem a oportunidade de ser enviado pela prefeitura ou pelo estado para fazer o transplante em outros locais. E tem muita gente na fila. Os últimos dados é que no Rio de Janeiro, da central de transplante, a fila estava algo em torno de 3 mil pessoas precisando de transplante. Essa é uma questão de todo fundamental que o Estado tenha, o Poder Executivo tenha uma ação efetiva agora. Não é possível que a gente tenha essa circunstância aí protelada, que não se faz um transplante de córnea no Rio de Janeiro e a gente tem que se submeter à seleção de pessoas para mandar para Minas, para São Paulo. E acontece o seguinte, eu fiz uma reunião, tem poucos meses, na Sociedade Brasileira de Oftalmologia, chamei todos os médicos interessados em transplante de córnea, veio gente de Petrópolis, veio gente de Macaé, e tem vários médicos treinados, com aparelhagem, tanto em hospitais públicos quanto privados, aptos a fazerem o procedimento e não fazem porque não tem o principal, que é o órgão doador. Claro, e é um absurdo que se perca tantos transplantes, não, né? E pessoas que são doadores e que deixam de doar. Quer dizer, as famílias reclamam, poxa, meu tio, meu pai, meu avô era doador e não pôde doar porque o banco não estava funcionando. Não pode existir entrave burocrático que justifique essas pessoas, enfim, o cidadão do nosso estado sofra essa lesão. Vou dizer uma lesão, que é um problema que prejuízo acontece, grave de se ter um banco de olhos sem estar funcionando. Essa é uma questão emergente. Não existe, não pode existir burocracia que justifique essa perda para o estado do Rio de Janeiro. Porque o transplante, e aí não só no caso do transplante da córnea, mas de muitos outros órgãos, a gente tem uma deficiência muito grande, porque muitos se perdem porque não tem estrutura pública. Outro dia eu estava andando de carro, ouvi numa rádio que o Rio é o 17º estado no Brasil em matéria de transplante. Isso é uma vergonha, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro, que é a segunda economia do país, né? A primeira é São Paulo, a segunda é Rio. Estou certo? Acho que estou certo. Em termos de transplante, é o 17º. Não só de córnea, mas transplante em geral. Então, eu estava falando, quando vinha para cá, com o presidente do Banco de Olhos, doutor Ari Pena, e ele me disse que
e tem sempre algum problema burocrático, tem problema com a vigilância sanitária, a vigilância sanitária esteve lá, liberou o banco, então o banco tem funcionários, tem pessoal treinado, tem a liberação da vigilância sanitária, da Anvisa, e tem lá os problemas fiscais que estão impedindo que ele funcione adequadamente. Um banco funcionando bem pode captar 300 pacientes, quer dizer, 300 falecimentos, são 600 olhos por ano, e no Rio esse ano deve ter tido alguma coisa entre 30 e 40 transplantes no máximo, porque ele funciona para. Olha, doutor Mário, a minha tarefa como deputado é agir de pronto numa questão dessa. Nós tínhamos já conversado sobre isso, claro, né? Então nós precisamos cobrar essas medidas. Precisamos ter uma solução e a sociedade civil também. Algumas empresas estão ajudando o Banco de Olhos, há um contato com outras empresas, mas eu acho que cidadãos comuns também podem ajudar, se puder ser colocado aí o site ou o telefone do Banco de Olhos. Se alguém quiser ajudar, qual é o endereço do site, por exemplo? Eu vou ter que, olha só, www.bancodeolhostudojunto.org.br ou o telefone Rio de Janeiro 21, né? 3882-1285. Mas nós pedimos aqui às empresas que, enfim, têm interesse social, ajudem, né? Eu acho importante. Eu estou mobilizando o parlamento do estado do Rio de Janeiro para que a gente possa imediatamente ter uma ação contundente para ver que entrave burocrático é esse, enfim, é um, é outro, que é isso, porque a gente não pode, enfim, o parlamento tem essa obrigação. Prejudicar toda uma população por uma verba que não é tão grande assim. Né? Nós temos a obrigação, doutor Mário, de agir numa circunstância dessa, uma circunstância que atinge gravemente a população do estado do Rio de Janeiro. Enfim, não vai ser um entrave burocrático, enfim, nós vamos estar prontamente agindo nessa questão que é tão relevante para o Rio de Janeiro. E o transplante de córnea é recuperar a função do órgão, quer dizer, são as causas evitáveis de cegueira, né? Então, tem uma série de doenças que lesam a córnea, por exemplo, acidentes domésticos, uso inadequado de lente de contato, pessoas que têm infecção no olho por uso inadequado de lente de contato fazem úlcera de córnea. Algumas pessoas operadas de catarata que têm um outro problema que chama-se distrofia de Fuchs podem precisar de transplante de córnea. Então é um número muito grande de pessoas. Doutor Mário, qual é o caso mais frequente? Indicação mais frequente é uma doença hereditária chamada ceratocone. E o segundo são os acidentes. A gente vai falar sobre essas causas prováveis e essas indicações cirúrgicas para o transplante de córnea no próximo bloco. A gente volta já já.